E eu convido a todos a abrirmos a nossa Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Se você não trouxe sua Bíblia, não tem importância, isso vai aparecer aqui no telão. Um versículo pequeno e eu creio conhecido por muitos ou por todos. Mas eu tenho certeza que o Senhor falará ao nosso coração esta noite. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Amém? Orem continuamente. Vamos falar todos juntos? Orem continuamente. Algumas traduções dizem assim: orai sem cessar. Amém? Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. A Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, que é o alimento para a nossa alma, o nosso espírito. A Tua palavra que nos guia, nos ensina, nos lava, nos limpa e nos transforma. Pai, nós Te adoramos porque cremos que através do momento de oração, de louvor, o Senhor já falou e ministrou ao nosso coração. Mas queremos que o Senhor continue fazendo isso agora pela Tua palavra, Pai. Que o lavar regenerador do Espírito Santo através da Tua palavra venha agora sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, trazendo, Pai, esta palavra do coração do Senhor para o nosso coração, uma palavra rema, uma palavra revelada, uma palavra inspirada segundo a Tua vontade, para a Tua igreja, para todos nós que estamos aqui. Que nesta noite, como Teu filho, eu seja apenas um cântaro, Senhor, nas Tuas mãos, para que através da minha vida esta palavra, que é a água, desça e imunde, Pai, esta igreja, o Teu povo, Teus filhos, e possamos sair daqui transbordando daquilo que nós temos certeza, plena certeza de fé e convicção, que o Senhor já preparou para cada um de nós aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amados, nesta noite, o Senhor quer falar conosco sobre vida de oração. Nós vamos ver dentro da palavra de Deus o ensinamento do Senhor e a necessidade de termos uma vida de oração. E aqui nós encontramos o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, exortando a igreja de Tessalonicenses, e essa palavra hoje vem exortar a mim, vem exortar a cada um de nós. Ore continuamente. Ore sem cessar. Ou seja, a palavra está dizendo: viva uma vida de oração. Amados, não podemos viver uma vida cristã se não tivermos uma vida de oração. Mas podemos viver uma vida religiosa se não tivermos uma vida de oração. Isso é fato. Isso é a maior realidade que existe. Muitos vivem na casa do Pai uma vida religiosa porque não têm uma vida de oração. Porque orar é conversar com Deus, é ter um tempo com Deus. E o nosso maior exemplo na Bíblia, para tudo que nós queremos, para tudo que nós desejamos e para tudo que nós precisamos para a nossa vida, chama-se Jesus. Por isso veja, dentro da palavra, o exemplo que este homem, que também é Deus, deu para cada um de nós. Vamos ver 3 passagens agora. Aleluia. Marcos capítulo 6, versículo 46, Lucas capítulo 5, versículo 16, e Lucas capítulo 6, versículo 12. Falando de Jesus, tendo despedido, subiu ao monte para orar. Essa passagem vem após a multiplicação dos pães. Após Jesus despedir aquela multidão, ele sobe para o monte, sozinho, e vai orar. Lucas 5,16, Jesus se retirava para lugar solitários e orava. E Lucas capítulo 6, versículo 12, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar,
de falar com o Pai. E passou a noite orando. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, porque Ele também é Deus. Ele tinha uma vida de oração. Ele tirava momentos onde Ele ia estar a sós com o Pai. E havia momentos que Ele sentia necessidade tanta de passar a noite inteira orando. E aí vem uma pergunta do Espírito Santo para mim e para você que está aqui nesta noite. Como está a sua vida de oração? Porque, queridos, muitas vezes nós queremos que o Senhor nos livre, que o Senhor faça, que o Senhor aconteça, que o Senhor opere, que o Senhor trabalhe, que o Senhor cure. Mas não temos uma vida de intimidade com Ele. Não temos uma vida de comunhão com Ele. Não temos uma vida de oração com Ele. Queremos que o Senhor, tipicamente falando, nos livre da cova dos leões. Mas não queremos ter um propósito, como Daniel tinha, que por 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, ele separava um horário para estar com Deus. E mesmo um rei, sendo enganado por seus súditos e criando uma lei que ninguém podia pedir nada a ninguém a não ser o rei, sujeito à morte, não mudou a vida de comunhão daquele homem. Ele estava disposto a morrer, mas jamais abriria mão da sua vida de oração, da sua vida de comunhão com Deus, da sua vida de devocional, de falar com Deus, de buscar a Deus. E assim aquele homem continuou. Até que os seus inimigos foram lá, vigiaram, viu ele orando, e conseguiram com que ele fosse lançado na cova dos leões. Mas os leões não comeram. Sabe por quê? Já está dando a revelação ali, só que ele falou em mistério, não deu para entender. Porque leão só se alimenta de carne. E quando temos uma vida devocional com Deus, nós vivemos no Espírito. Nós vivemos em Espírito. Nós vivemos em plenitude da comunhão com o Pai. Como está a nossa vida de oração? Diante de pedidos que você tem colocado diante de Deus, diante de necessidades que nós temos diante de Deus, temos orado. Nós, como igreja, muitas vezes queremos chegar para uma pessoa e dizer: olha, seja curado, levante e anda, como Pedro e João fez. Mas não queremos ter uma vida de devocional como aqueles homens tiveram. Nós olhamos a vida dos apóstolos, eles tinham horário para ir buscar a Deus, eles tinham o devocional com Deus, além de ir no templo, reuniam de casas em casas, em oração, em comunhão, sempre buscando o Senhor, sempre buscando mais de Deus, serem cheios do Espírito Santo. Mas às vezes, querido, a nossa vida está muito atarefada. Não temos tempo. Trabalhamos demais, temos muitas responsabilidades. Temos a nossa casa, temos família, temos trabalho, temos escola. Então Deus fica para o que sobrar. Mas a palavra diz: orem continuamente, orem sem cessar. Siga o exemplo do Mestre, siga o exemplo de Jesus. Porque a palavra diz, Pedro diz, que o Senhor Jesus nos deu o exemplo para que nós pudéssemos seguir os seus passos. O nosso maior exemplo está aqui dentro da palavra, e é a palavra, Jesus.
que talvez se fôssemos olhar naturalmente, ele não precisava. Ele tinha acesso direto ao Pai, qualquer momento. Ele não precisava ter uma vida de oração assim. Mas não, ele é o nosso exemplo para mostrar, olha, todos precisam ter um tempo com o Pai. Parar tudo, estar com o Pai. Ter um devocional. Mas muitas vezes nós queremos aproveitar o momento que estamos no carro, indo para o trabalho. Não, eu orei já falei com Deus. Queridos, fique sabendo que isso não é devocional. Isso é um momento de oração, é necessário, faça. Sempre quando você estiver indo para algum lugar, ore, é um momento de oração, é importante, é necessário, mas não é devocional. Devocional é o tempo que você para se relacionar com o Pai. Devocional é parar tudo o que você está fazendo e estar com Ele, você e Ele, pertinho. Porque para mim, este é o maior anseio do coração do Pai. Relacionar comigo, com você. Ter intimidade comigo e com você. Ter tempo para relacionar conosco. O maior exemplo de devocional, fora Jesus, é o próprio Pai. Lá no jardim, quando Deus cria o homem, a palavra diz que todo dia, no cair da tarde, Deus descia ao jardim para se relacionar com o homem, para conversar com o homem, para falar com o homem. Entre aspas, se é que podemos dizer assim, já que Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele pode todas as coisas, mas seria como se Deus parasse tudo, descesse do trono e viesse à terra e falasse: homem, agora é o nosso momento. Só que eu e você temos um privilégio muito maior do que Adão. Porque Adão precisava esperar o cair da tarde para que Deus descesse lá. Deus, através de Jesus, rasgou o véu para que eu e você, a hora que desejássemos, pudéssemos ter esse relacionamento com Ele. A hora que você quiser, você pode entrar no seu quarto, na sua casa. Você pode no seu trabalho, de repente entrar ali no banheiro. Fechar a porta ali. E ter um momento, um devocional com o Pai. Porque Ele está sempre desejando isso. Desejando isso. Mas a pergunta é: o desejo é recíproco? Será que realmente o desejo é recíproco? A sede que o Pai tem em relacionar comigo, em falar comigo, tem sido recíproca. Para com você. Porque eu creio que se fôssemos dar a oportunidade para todos que estão aqui, para compartilhar o que Deus já fez na sua vida, nós íamos virar noites e dias para que todos testemunhassem tudo que Deus já fez. Mas a realidade é que estamos, ou muitas vezes ficamos satisfeitos com pouco. Por quê? Porque não temos uma vida de oração. Porque não buscamos essa intimidade com Ele. Porque o tempo que eu oro já está bom. Porque Deus me entende, sabe? Porque eu tenho que acordar tipo assim, eu tenho que sair para trabalhar 8, então se eu acordar muito cedo, eu vou ficar com sono. Então eu acordo e faço uma oração 10 minutinhos, tá bom, e saio correndo. E muitas vezes a nossa oração é, a gente manda e Deus faz. Será que não está sendo assim a nossa vida de oração?
A gente acorda de manhã, Senhor, olha, muito obrigado por essa noite. Senhor, abençoa o meu dia, abençoa a minha esposa, guarda meus filhos. Senhor, abençoa no trabalho, guarda minha viagem, Senhor, meu carro, livra disso, faz aquilo, Senhor, fia aquilo. Envia anjo aqui, faz isso, Senhor, isso, aquilo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Se Deus gravasse e mostrasse para mim e para você as nossas últimas orações pela noite, se não aconteceu nada de anormal, Deus mostrasse para nós as nossas últimas orações à noite, ou as nossas últimas orações pela manhã, as nossas últimas 7 orações, será que não ia nos assustarmos e depararmos com uma vida de religiosidade? Oramos as mesmas coisas, falamos as mesmas palavras, e por que isso acontece? Porque se não tivermos uma vida de intimidade com o Senhor, nosso relacionamento com Ele vai ser formal. Se não tivermos e vivermos uma vida de oração, como a palavra diz, ore sem cessar, não vamos experimentar tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, mesmo sendo isso o desejo do coração de Deus para mim e para você. Amados, fora Jesus, nós temos o exemplo da igreja primitiva. E nós podemos ver na palavra como eles viviam uma vida de oração. Vamos ver aqui em Atos, falando sobre a igreja. Atos capítulo 2, versículo 42. Atos capítulo 3, versículo 1. E Atos capítulo 4, versículo 31. Vamos ler juntos, porque eu creio que esse é o desejo desta igreja, para esta igreja, no coração do Pai. Amém? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, Atos capítulo 2, versículo 42. Próximo. Certo dia, Atos capítulo 3, versículo 1. Depois de orarem, Atos capítulo 4, versículo 31. Foi apenas 3 de vários versículos que nós encontramos no livro do Atos dos Apóstolos, onde nós possamos tirar o exemplo do que fez diferença na vida desta igreja, do que fez diferença na vida dos apóstolos, da igreja que cresceu de uma forma assustadora naquela época. Era uma igreja que tinha uma vida de oração. Eles perseveravam nas orações, na comunhão. Eles juntos viviam uma vida de oração. Sabiam o quanto isso era importante, o quanto isso é necessário. Pedro e João, quando Deus usou eles com autoridade para orar, mandar aquele coxo, levanta e anda. Eles estavam indo para o templo orar. Eles tinham um horário específico que eles se uniam, todos iam para o templo, vamos orar. Eles sabiam dessa necessidade de ter uma vida de oração, de buscar o Senhor, de ter comunhão com Ele. E aqui, Atos capítulo 4, 31 diz, depois de orarem, depois de terem o seu momento de comunhão ali com Deus, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E corajosamente anunciavam a palavra de Deus. Até para anunciarmos a palavra de Deus, temos que ter uma vida de oração, de comunhão. Queridos, existem áreas da nossa vida que nós precisamos de libertação. E não pense que essas áreas você vai chegar, o pastor vai pôr a mão na sua cabeça, seja curado, seja liberto, receba isso, receba aquilo em nome de Jesus. Não, existem áreas da nossa vida que só em comunhão, em oração, você e o Pai, você vai conseguir vencer.
somente no seu devocional. A libertação vai vir. Porque às vezes a gente pensa, eu estou orando, Deus não libertou, a pessoa orou, a igreja está orando, as pessoas falam que estão orando, mas nada acontece. Eu te pergunto, como está a sua vida de oração para este propósito que você quer, você e Deus? Porque a palavra diz, ore continuamente, ore sem cessar. Persevere em oração. Queridos, para qualquer área da nossa vida, que ainda não aconteceu nada, o problema não está em Deus. A maioria das vezes, a nossa vida de oração deixa muito a desejar. Vivemos um tempo, infelizmente, de uma igreja pouco ora, de uma igreja que pouco estuda a palavra de Deus, mas quer ver o poder de Deus, quer os milagres de Deus. Mas podemos viver e experimentar coisas diferentes que Deus tem para nós. Mas para isso é necessário termos uma vida de oração. Precisamos ser cheios do Espírito. A palavra do Senhor nos diz, em Efésios, capítulo 5, versículo 18, não se embriagueis com vinho em que se leva a libertinagem, mas deixem-se se encher pelo Espírito. Algumas traduções dizem, enchei-vos pelo Espírito. No original diz, enchei-vos repetidamente. Aí talvez você pergunta, pastor, eu quero ser cheio do Espírito, como faço? Vida de oração, querido. Ninguém fica cheio do Espírito se não tiver uma vida de oração. Não existe outro caminho em ser cheio do Espírito se não for orar, orar e orar. Buscar, buscar, buscar. Quando nós lemos, eles estavam orando, e após orarem, eles foram cheios do Espírito Santo. Quem lembra em Atos capítulo 2, no dia de Pentecoste, o que eles estavam fazendo? Conversando, trabalhando, cada um fazendo a sua vontade? Não, eles estavam orando. Eles estavam orando, e o Espírito Santo veio como promessa sobre a vida deles. Ali em Atos capítulo 4, 31, eles estavam orando, e o Espírito Santo veio enchendo cada um deles. E a palavra diz, enchei-vos do Espírito. E aí vem um alerta para mim, um alerta para cada um de nós aqui nessa noite. Se a palavra está dizendo, enchei-vos do Espírito, significa que podemos nos esvaziar. Se a palavra diz que temos que nos encher, no original repetidas vezes, significa que podemos nos esvaziar. Estou enchendo esse corpo. Enchei-vos do Espírito. Mas se não mantermos uma vida de oração, nós podemos nos esvaziar. Mas parece que está tudo bem. O trabalho está tudo bem, minha casa está tudo bem, a igreja, eu vou todo domingo, eu estou lá. Mas você come só o domingo, você toma café, você almoça, você janta só no domingo. De segunda a sábado você não come, você não bebe, você não faz nada, só no domingo. Amém? Amém? Você só come no domingo? Faz jejum de segunda a sábado? Hã? E por que nós fazemos isso com o nosso espírito? Por que, queridos? Porque muitas vezes a nossa vida de oração durante a semana é relaxada. Quase não temos, e quando temos,
aí a culpa é de Deus. E aí a síndrome de Adão e Eva vem sobre nós. Sempre vai ter um culpado, menos eu. Sempre tem um responsável, eu não. Eu vou na igreja. Olha, eu tenho célula já na minha casa. Eu estou participando lá do Tadel, que é treinamento avançado de líderes, já estou participando. Então a culpa não é minha. Ah, o pastor que não está orando por mim. Ah, Deus que não quer responder, Deus que não quer me abençoar. É a síndrome de Adão e Eva. Porque quando eles pecam, Deus chega para Adão e pergunta: Adão, tu comeste da fruta que eu disse para não comer? Deus dando ao homem a oportunidade de arrependimento, de confissão. Mas Adão diz: foi a mulher que o Senhor me deu. O culpado é Deus. O culpado é Deus porque eu ainda não fui liberto. O culpado é Deus porque isso não acontece. A culpa é de Deus. Aí Deus vai para Eva: mulher, você comeste da fruta que eu disse para você não comer? Ah, Senhor, a culpa foi da serpente. Quando não é Deus, a culpa é de alguém. E eu creio que se Deus fosse na serpente, você enganou Eva. Não, Senhor, foi o diabo que entrou em mim. Querido, é tempo de pararmos e olharmos para dentro de nós. E examinarmos e vermos realmente a vida cristã que temos vivido. Realmente a nossa vida cristã se condiz com o que a palavra nos exorta e nos ensina. Uma vida de oração, de comunhão, de ser separado para Ele. Porque eu vou dizer uma coisa aqui, eu tenho certeza que todos vocês vão concordar comigo. Às vezes dizemos que não temos tempo. O tempo é curto. Mas tudo aquilo que é importante para nós arrumamos tempo. É verdade ou não é? Tudo aquilo que é importante para nós arrumamos tempo. Existe algo que você quer, que é importante, você dá um jeito, você adianta o seu trabalho, você faz isso, você desmarca alguma coisa, você marca outra coisa no outro horário, você mexe os seus pauzinhos, mas você arruma tempo, aquilo é importante para você. E aí novamente vem a pergunta do Senhor para nós: como é que está o nosso tempo com Ele? Querido, abra mão de tudo nessa vida. Ou melhor dizendo, abra mão de muitas coisas que é necessário abrir nessa vida. Mas não abra mão do seu tempo com Deus. Não abra mão do seu devocional, da sua vida de oração, que a palavra nos exorta a ter. Do seu relacionamento com o Pai, através do Espírito Santo. E nos próximos cultos, tenho orado a Deus para a gente ministrar sobre a pessoa do Espírito Santo, para entendermos sobre isso, a importância dessa comunhão com o Espírito Santo, porque a palavra nos mostra sobre isso. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Porque a palavra nos exorta a orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Veja que a palavra nos exorta a orar por nós e também pelos seus irmãos. Mas a palavra diz que nós temos que orar. Não é em espírito, é no Espírito. E o Espírito ali está em letra maiúscula, você está falando do Espírito Santo. Por que a palavra me exorta várias vezes a orar no Espírito, pelo Espírito? Andar em Espírito, falando do Espírito Santo, a viver em Espírito.
Porque Paulo em Romanos, capítulo 8, versículo 26, diz assim: ninguém sabe orar como convém. Põe para nós aí, queridos. Da mesma forma, o Espírito, letra maiúscula, o Espírito Santo, nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se nós não buscarmos essa comunhão com o Espírito, para ter uma vida de oração, muitas vezes vamos fazer orações vazias. Ah, pastor, eu não dou conta de orar. Eu começo a orar, eu tenho sono. Aí o inimigo vai lutar mesmo para que você não ore. Se você for assistir televisão, um filme, um jogo, algo assim, nada contra, o sono não vem. Você assiste tudo. 2 horas, 3 horas de filme, jogo, tá, aí você fica ali. O inimigo não precisa roubar aquele tempo ali. Mas quando você fala, agora eu vou ali orar, põe o joelho no chão, o sono vem. Ah, eu começo a orar, acaba as palavras, 5 minutos, como é que eu faço então? Peço o Espírito Santo para te ajudar. Te dá direção de propósito para você orar. Pega uma folha, Espírito Santo, o que eu devo orar hoje? Aí você anota, primeiro, põe por você, sua família, se você tiver pai e mãe, põe seu pai, sua mãe, seus filhos. Se der 10 pessoas, e você fizer uma oração curta para cada um de 1 minuto, você já faz uma oração de 10 minutos. E olha que 1 minuto, fazer uma oração de 1 minuto é difícil, né? Ainda mais quando é para a gente e para a nossa família. Então vamos pôr 2 minutos. Você já fez uma oração de 20 minutos. São estratégias, querido, que nós temos que usar. Porque a palavra diz, ore continuamente, ore sem cessar. Ore sem cessar. Mas será que é isso realmente que nós ansiamos, desejamos? Mas não basta apenas desejar. Não basta apenas ansiar. Pastor, é isso que eu desejo. É isso que eu tenho sede. Ter uma vida de oração. Tá, mas o que você tem feito para isso? Bom, ainda nada, né? Não vai resolver. Não é simplesmente ter sede, ter desejo. Tem que ter atitude. Tem que ter atitude. A igreja tinha um horário de oração determinada. Então deu o horário, eles iam para o templo. Eles paravam tudo e iam ali reunir para orar. Daniel tinha o seu tempo devocional pessoal. Ele não abria mão disso. Deu o seu horário pessoal de orar, Daniel ia lá pela manhã, orava. Daniel ia lá pela tarde, orava. Daniel ia lá pela noite, orava. Mas às vezes eu faço um propósito de oração, Deus, olha, todo dia 9 horas da manhã eu vou orar, mas aí surge algum imprevisto, não, eu já largo a oração com Deus, Deus, eu tenho que fazer isso aqui. Vou ter que chegar mais cedo. Muitas vezes é assim que nós fazemos com Deus. Deus pode esperar. Então por que não levantamos mais cedo e fazemos devocional mais cedo com Deus? Não, Deus hoje não deu. De tarde, não, deixa para de noite. Aí de noite eu chego cansado, né? Deus entende tudo, Deus entende todas as coisas. E passo aquele dia sem uma vida de oração. Às vezes para a pessoa fazer 24 horas, 12 horas de jejum já é difícil. 24 horas nem se fala. 48 já está quase morrendo. Fraqueza vem, às vezes até tontura, né? Dor de cabeça.
Poxa, mas quantas vezes nós estamos fazendo isso com o nosso espírito? Porque não temos uma vida de oração. Porque abrimos mão deste alimento para o nosso espírito. Mas a palavra diz, não faça isso. Ore sem cessar. Ore continuamente. Mas para conseguirmos isso, temos que estar cheios do Espírito Santo. Temos que ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Veja o que a palavra nos ensina em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 18, versículo 22 ao 25. Parece que não vai caber tudo, então vamos lá, vamos ler aqui. Gálatas capítulo 5, 16 ao 18, a palavra diz assim: por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da sua carne. Pois a carne, ela deseja o que é o contrário ao Espírito, e o Espírito o contrário que é da carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não façam o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito Santo, não estarão debaixo da lei. Vamos dar uma pausa aqui para depois ler mais embaixo. Aqui a palavra estava falando do Espírito Santo, que é uma luta entre a nossa carne. Porque a sua carne não quer buscar Deus. A minha carne não quer ter tempo com Deus. Não quer relacionar com Deus. Ela quer viver os seus prazeres, as suas vontades, os seus desejos. E aí Paulo diz, então nós temos que ter uma vida pelo Espírito. E como ter essa vida, queridos? Somente tendo uma vida de oração. Somente perseverando em oração, em buscar a face do Pai, em relacionar com Ele, em ter intimidade com Ele. Queremos conhecer mais o Senhor, queremos conhecer a voz do Senhor. Olha, eu não sei, eu não consigo ouvir Deus falar comigo. Não pense que Deus pode fazer isso, mas raramente Ele faz. Você vai ouvir a voz dizer, meu filho, eis que eu falo contigo, ou minha filha, eis que eu falo contigo. Na maioria das vezes, Deus fala conosco pelo Espírito Santo no nosso espírito. E se nós não tivermos uma vida de oração, sabe como nós vamos conhecer a voz de Deus? Nunca. Nunca vamos conseguir ter essa intimidade de conhecer, de saber que realmente é Deus falando conosco. Porque Deus fala conosco pelo Espírito Santo no nosso espírito. Em raras exceções, Ele fala como eu estou falando com vocês aqui agora. Pode falar? Pode. Fala, mas Ele quer nos levar a intimidades mais profundas. Eu creio, por mim, que Deus não fala conosco diretamente assim, porque Ele quer nos levar a intimidades, a conhecer maneiras que Ele tem de falar conosco, senão a gente ia ficar muito à vontade. Deus fala comigo, oi filho, o que você quer ouvir? Não precisava ter uma vida de oração, de busca, para conhecê-lo mais, para ter mais intimidade com Ele. Não, aí Ele chama cada um de nós. Ele inspira cada um de nós pelo Espírito Santo a ter uma vida de oração, para que nós possamos discernir a voz do Pai, conhecer. Jesus, quando Ele fala em João capítulo 10 de ser o bom pastor, Ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a conhecem, e me seguem. E de maneira nenhuma seguirão o estranho, porque não conhece a voz do estranho.
E aí talvez venha a pergunta, então como é que eu faço para ouvir a voz dele? Eu sou a ovelha do Senhor, então como eu vou ouvir a voz? Aqui ele está dizendo que a minha voz, que minhas ovelhas ouvem a minha voz e conhecem. Vida de oração, queridos. Vida de oração. E não existe lugar. Qualquer lugar você pode ter uma vida de oração. Agora, para um devocional existe sim. Um lugarzinho onde você vai, só você e o Pai. Assim como o nosso ensinamento de Jesus. O maior exemplo, várias vezes. Os discípulos, olha, vocês ficam aí, vão dormir. Depois da multiplicação do pão, ele falou, ó, pega o barco e atravessa para o lado de lá. Eu encontro vocês no caminho. E foi para o monte orar. E passou a noite inteira orando. Estava lá orando. Aí a palavra diz que na terceira vigília da noite, ele viu lá os discípulos já, as ondas balançando o barco, aí ele foi ter com eles. E outra coisa interessante, que eu não sei se você já percebeu. Todas as vezes que a palavra fala que Jesus se retirou sozinho para orar. Após esse momento, ele tem experiências sobrenaturais. Deus permite, Deus usa e ele faz coisas tremendas. Como na libertação do Gadareno, como andar sobre as águas e outras experiências que nós vemos que Jesus teve. Como quando ele foi para o monte da transfiguração. Depois ele desce e tem lá um pai com um filho endemoniado, e os discípulos que ficaram lá expulsaram e nada aconteceu. Quando ele teve a experiência de pagar o preço por mim, por você, ele chama os seus discípulos, vai para o monte Getsemane, fala com 8, olha, fica aí orando, chama 3, Pedro, Tiago e João, vocês 3 vêm comigo. Eram amigos mais íntimos, mais chegados dele. Para esses 3 ele diz, olha, fique aqui, ore comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte, enquanto eu vou ali orar. E foi, e ficou ali sozinho, orando. Temos orado sem cessar. Temos vivido uma vida de oração. Porque a palavra nos diz, ainda em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também em Espírito. E eu te pergunto, como vamos viver o fruto do Espírito Santo e crucificar a nossa carne, se não for por uma vida de oração? Porque só uma vida de oração leva um homem e uma mulher a renunciar os prazeres da carne. Porque a palavra diz, estes que pertencem a Jesus Cristo, crucificaram a sua carne com suas paixões e seus desejos. Como fazer isso se não tivermos uma vida de oração, queridos? Se não orarmos incessantemente, se não orarmos continuamente, se não orarmos sem cessar. Todos, eu creio, queremos ter esse fruto do Espírito, que aqui a palavra fala. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Mas como buscar isso de Deus? Em oração. Como alcançar isso no Senhor? Em oração. Mas não pense que você vai pedir assim, Deus, me dê
amor. Me dê o fruto do amor. Aí Deus vai assim, puf. Receba aí, pastor Davi, o fruto do amor. Muitas coisas que nós passamos na nossa vida são frutos das nossas orações. Principalmente para isso aqui que nós pedimos a Deus. Se você quer que Deus te dê amor, tenha uma vida de oração, porque Ele vai permitir situações e circunstâncias com pessoas para que você exerça o amor com elas. Se você pede a Deus paciência, se você pede a Deus domínio próprio, Deus vai permitir situações e circunstâncias para que através da vida de oração no Espírito, você exerça domínio próprio, você exerça bondade, você exerça misericórdia. Não pensa que você vai receber, recebeu, você fica bonzinho para todo mundo. Aí Deus permite situações e circunstâncias, para isso que nós estamos pedindo e para isso que nós precisamos. Porém, na maioria das vezes o que acontece, não temos uma vida de oração. Nós vamos tropeçar no caminho. De vez de amar aquele irmão, você vai odiá-lo. Você vai ter raiva dele. E às vezes aquela pessoa é um instrumento que Deus está usando para aperfeiçoar o amor, a misericórdia, a bondade na nossa vida. Mas se não tivermos uma vida de oração no Espírito, nós vamos ficar magoados, irados, revoltados. E é isso que o inimigo quer, porque ele trabalha para que se manifeste em nós o que eu ainda não li, soltei para lermos agora, que é também Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao 21, que diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Que isso, pastor? Esta palavra é dura. Não, ela é uma palavra de exortação para cada um de nós. Porque Deus nos ama tanto que não quer que a gente perca o reino dele. E Ele nos exorta dizendo que se essas coisas estão na nossa vida, nós temos que ter uma vida de oração para nos libertar disso. Uma vida de comunhão com Ele, uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Porque muitas dessas coisas que nós lemos, como eu disse para vocês, não existe uma oração específica. Não pense que alguém vai chegar e dizer: olha, nunca mais se prostitua, nunca mais cometa adultério, nunca mais roube, nunca mais beba, nunca mais. Não existe essa oração. Existe uma oração pedindo: fortaleça essa pessoa, Senhor, para que ela vença este mal, para que ela vença esse pecado, para que ela resista a este pecado. Mas isso são coisas que nós temos que renunciar à nossa carne, crucificar a nossa carne em Cristo. Como? Com uma vida de oração. Ninguém vence muitas coisas na sua vida se não tiver uma vida de oração. Por isso Paulo, pelo Espírito Santo, nos exorta: ore sem cessar, ore continuamente, tenha uma vida de oração. E é por isso que Romanos 12, 12, assim como a igreja primitiva, Paulo, pelo Espírito Santo, nos escreve dizendo: alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação, persevere na oração. Ele está dizendo: olha, há uma necessidade de uma perseverança. Até porque Gálatas nós lemos que há uma luta aqui dentro. A minha carne não quer orar. Não quer.
mas o Espírito de Deus que habita em nós, que está alinhado ao nosso espírito, quer nos levar a viver uma vida de oração. E para isso acontecer, muitas vezes existe uma palavrinha que não pode faltar no nosso vocabulário, não pode faltar na nossa vida cristã, porque essa é uma palavra que não pode faltar para nada, em nenhuma área da nossa vida. Sabe que palavra é essa? Quem quer chutar? Hã? Não entendi. Não, de oração nós estamos falando. Não pode faltar em nenhuma área da vida de ninguém. É? Hã? Até na vida secular não pode faltar. Ah, peguei vocês, hein? Hã? Não. Disciplina. Esta é uma palavra que para qualquer área da sua vida não pode faltar. Disciplina. Estamos aqui com vários jovens estudando, desejando fazer faculdade, uns já estão aprovados. Mas deixa eles não viver uma vida de disciplina no estudo para ver se formam. Passaram. Aqui nossos dois amados aqui, felizes por isso, quiseram ficar igual a mim, careca. Mas não vivam uma vida de disciplina no estudo para ver se forma. Dentro da sua casa, não tem uma disciplina para ver para onde nossos filhos vão ir. No trabalho, não tem uma disciplina para ver o que vai virar o trabalho. Na igreja, não tem uma disciplina para ver que vai virar a igreja. Na sua vida espiritual, não tem uma disciplina para ver onde vai parar a nossa vida espiritual, queridos. E para a vida de oração, necessita disciplina. Quarta-feira eu falei no Tadel. Estou levantando às 3 horas da manhã para orar pela igreja. Quero que você que ainda não fez isso, me envie um pedido específico, porque a cobertura espiritual, pastoral, você já tem. Mas eu quero fazer uma oração específica para algo que você precisa, que você necessita. Mas se eu não colocar uma disciplina, você acha só porque eu sou pastor, eu acordo todo dia 3 horas da manhã alegrinha, vou ali orar? Não, queridos. A minha carne não quer levantar. Mas tempo chuvoso, né? Debaixo da coberta, a cama está tão boa. Mas o Espírito te incomoda. E aí vem a disciplina de levantar. Ah, mas se o sono vier, ora em pé. Ora andando. Mas ore. Impõe uma disciplina. Você vai ver que no início vai ser muito difícil, até para levantar. Mas depois você vai perceber que essa disciplina se tornou algo maravilhoso. Se tornou prazer. Você vai perceber que você começa a acordar antes do celular despertar. Você pega, olha as horas, falta 1 minuto, 2, 5. Por quê? Porque se tornou prazer, deixou de ser disciplina. Você levanta, você ora. E aí vai acontecer como aconteceu com Jesus. Às vezes você vai ali fazer um momento de oração e passa a noite inteira orando. Eu creio que muitos aqui já tiveram experiências assim. De fazer um momento de oração, orou a noite inteira, no outro dia tinha que trabalhar, foi trabalhar e parece que você dormiu 24 horas direto. Porque na presença do Senhor, a alegria é constante. Seu espírito fica tão alegre que seu corpo não sente o cansaço. Mas é necessário disciplina para termos uma vida de oração. Disciplina para buscarmos esse relacionamento com o Espírito Santo, para que possamos orar no Espírito, viver no Espírito, andar no Espírito.
porque a palavra nos ensina isso. Eu te convido a fechar os seus olhos neste momento. Eu não sei como anda a sua vida de oração, seu devocional com o Senhor. Mas o Senhor sabe. Você também sabe. E o pior, o inimigo da nossa alma também sabe. Mas vamos orar juntos nesse momento. E se temos falhado na nossa vida de oração, Deus não é apenas Deus, Ele é Pai. E como o Pai está com os braços abertos, pronto para nos perdoar. E pelo Espírito Santo nos levar a uma vida de oração, se realmente é isso que nós almejamos e queremos e vamos fazer. Vamos ter atitude de fazer a partir de hoje. Por isso, faça a sua oração aí agora. Você e o Pai. Se por algum motivo, se por algumas circunstâncias, ou se às vezes essa tem sido a sua resposta para Deus: eu tenho trabalhado demais, eu não tenho tido tempo. Fale com Ele, peça perdão a Ele. Se talvez você está aqui e ainda nem entregou a sua vida a Ele, ainda não rendeu ao Senhor, ou talvez se por algum motivo você tinha essa vida, caminhava assim com o Senhor, mas parou por ter decepcionado com alguém, ter decepcionado com a igreja, com a liderança, com você mesmo, não sei. Mas esse também é o seu momento. Faça a sua oração. Ah, pastor, mas eu não sei orar. Não importa, a Bíblia diz que ninguém sabe orar como convém, mas eu creio que o Espírito Santo está aí agora e vai te conduzir a esta oração. Fale com o Pai, peça perdão a Ele, enquanto eu oro por todos nós. Pai, diante desta palavra, nós queremos pedir perdão, Senhor. Se não temos vivido esta vida de oração que o Senhor gostaria, se não temos vivido essa vida de intimidade com o Senhor, de buscar mesmo a Tua face, de buscar conhecer a Tua voz, de buscarmos andarmos e vivermos no Espírito e pelo Espírito. Mas se hoje o Senhor está nos exortando, é porque o Senhor não desistiu de nós. Se o Senhor está nos corrigindo, é porque o Senhor, como diz na palavra, como Pai, corrige a todo aquele que ama. Porque o bastardo não recebe correção. Por isso nós queremos te adorar, por isso nós queremos te exaltar, te louvar e te agradecer por esta palavra, por essa correção e exortação, e ao mesmo tempo crendo que o Espírito Santo está trazendo o consolo e o conforto ao nosso espírito, nos levando a essa certeza e convicção que esta vida de oração vai nos trazer tanta alegria, vai nos trazer a intimidade que nós tantos almejamos, desejamos e queremos receber do Senhor. Por isso, Pai, te pedimos, nos perdoa. Por isso, Jesus, nos pedimos, nos perdoa, porque o Senhor foi o exemplo e nos deixou o exemplo para seguirmos os seus passos e talvez não estávamos fazendo isso.
também pedimos, Espírito Santo, nos perdoa. Porque quantas vezes eu creio que nos incomodou, que tentou nos levar a uma vida de oração, mas nós renunciávamos à sua voz, o seu chamado, nós endurecíamos o nosso coração, para não ouvir a tua voz, Espírito Santo, para não permitir que tu, amado, nos conduzisse a essa vida de oração. Nos perdoa e nos ajuda, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por esta noite, adoramos e glorificamos o Senhor. Eu bendigo o seu nome por cada vida que aqui está, e assim como o Senhor trouxe eles em paz e em segurança, leve cada um para a sua casa, debaixo da tua bênção, da tua graça e da tua proteção. E assim que eles adentrarem a sua casa, eles sintam lá que o Senhor já está lá, que a tua presença maravilhosa esteja lá, Pai, e que eles vejam o quanto o Senhor o ama, o quanto eles são preciosos e importantes para o Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo esteja conosco, com a nossa casa, com a nossa família, hoje para todo sempre. A igreja diz: amém. Vamos em paz, abraça o seu irmão, não vá embora sem abraçar, sem saudar o seu irmão, em nome de Jesus.